Deixa eu só colocar OK aqui para sair essa tela. Vamos lá, então. Boa noite, meninas. Vamos começar, então, hoje o nosso encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar dos pets. Os pets, a gente sabe que hoje eles são aí praticamente membros da nossa família, né? Eu vejo que a maioria das famílias tem pelo menos um, né? Um pet. Mas, assim como eu, muitas pessoas têm mais de um. Tem cão, tem gato, né? Tem outros animaizinhos. Hoje em dia a gente tem uma infinidade aí de possibilidades, né, de pets. Então, assim como nós, né, utilizamos os óleos, né, nos beneficiamos dos óleos essenciais, os pets também, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como esses óleos essenciais, né, como a gente pode fazer uma utilização segura, né, desses óleos essenciais. Então, aqui a minha apresentação, deixa eu só clicar a tela. Na verdade, minha primeira formação é em letras, né? Eu sou professora e sou professora de português e espanhol. Em 2021 eu conheci os óleos essenciais, né? E aí acabei me apaixonando assim de imediato. Uso bastante, né? Eu gosto muito dos óleos na minha rotina mesmo. Tenho uma necessairezinha na bolsa onde eu levo todos os óleos ali da emergência, né? Que a gente sabe que pode precisar ao longo do dia. E também fui procurar um pouco mais de conhecimento, né? Fui fazer uma pós-graduação em aromaterapia clínica, que me ajudou bastante, né? Acho que conhecer um pouco mais, né, sobre a origem dos óleos, né? Então, ter uma visão um pouco mais ampla também, né, da medicina integrativa, eu acho que é muito interessante, né? Então, com essa pós, eu consegui entender um pouco melhor, né, a relação da aromaterapia com as outras terapias também, né? Então, são terapias que estão voltando, né, muito fortes agora nos últimos tempos, né? As pessoas estão começando aí a fazer esse caminho de volta para uma medicina mais natural, né? O que é muito bom, né? A gente percebe que cada vez mais, né, essas terapias são chamadas de terapias alternativas, né, ou integrativas, elas estão ganhando cada vez mais espaço, né? Então a gente percebe isso por conta mesmo de um esgotamento no sentido da alopatia, no sentido das pessoas já estarem saturadas, né, de buscar muitas vezes soluções na alopatia e ficar dependente daquilo, né? Então, a gente sabe que muitos problemas, né, muitas situações, eu mesma já passei por isso, né, com depressão, com síndrome do pânico, então, a alopatia, ela te ajuda, mas ela também te deixa numa situação de dependência, né? Então, hoje o que eu percebo muitas vezes, né, conversando com as pessoas, é justamente buscar uma solução mais natural, que é o que a gente sempre prega, né, o que a gente sempre divulga para as pessoas, né? Então, pensando aí, né, na nossa reunião de hoje, né, na nossa conversa, primeira coisa, né, a gente sempre esclarece que nada do que é dito aqui, né, ou melhor, tudo que a gente diz aqui, ele serve como uma orientação, mas a gente não está fazendo um diagnóstico, a gente não está dizendo para as pessoas deixarem de ir ao médico, deixarem de fazerem os exames, de se cuidarem, né, de terem uma medicina preventiva. E com os pets, a mesma coisa, né? Então, não estou dizendo para ninguém deixar de levar o pet ao veterinário, de deixar de vacinar seu bichinho, né? A gente está falando sobre como a gente pode integrar, né, uma medicina mais natural no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, né, até como uma prevenção aí de problemas mais sérios. Primeira coisa que a gente sempre tem que saber, né, pensar é o que são esses óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, eles são justamente compostos voláteis, né, que são extraídos das plantas, né, de partes diversas, dependendo da planta, das flores, dos galhos, né, das folhas, muitas vezes, raízes, né, alguns óleos especificamente são extraídos de raízes, e esses compostos eles não trazem somente aroma, né? Eles trazem aí propriedades terapêuticas para a nossa vida, né? Então, os óleos essenciais são usados, né, há milênios, né? Não é nada novo, é que agora a gente tem aí muito mais informação sobre eles, né? E a do Terra fez um trabalho muito bom nessa divulgação dos óleos essenciais, né? Fez e faz. Né? Então,
Por quê, né? Por conta dessa seriedade, né? Na produção, na extração do óleo essencial, né? E por todo o contexto, né? Que a gente vai falar também depois sobre a empresa. Os óleos, eles são de 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas, então eles são extremamente concentrados. Por isso que a gente fala sempre da importância da diluição, né? Por que é tão importante a gente diluir os óleos essenciais, principalmente com os bichinhos, né? Por quê? Porque normalmente, né, eles são muito pequenos, né? Tem uma massa pequena, né? Por exemplo, a docinho tem 3,5 kg, praticamente um bebê. Então, mas ela é muito teimosa, você está percebendo, né? Ela adora ficar aqui passando. Fica para cá, você. Os óleos, né? Eles são compostos que têm comprovação científica. Cada dia mais a gente encontra, né, os estudos científicos que testam, que comprovam a eficácia, né, dos óleos essenciais para diversas situações. Né? A gente tem percebido, isso é uma coisa que eu particularmente tenho observado, até nas farmácias, tem alguns sabonetes, algumas coisas que estão aí começando a incluir, né, mais fortemente alguns compostos, né, como por exemplo o óleo essencial de melaleuca. Já percebi em várias sabonetes, né, a introdução do óleo essencial. Claro que numa quantidade muito pequena, né, em relação ao todo, mas a própria indústria, né, cosmética e farmacêutica está percebendo, né, que os óleos essenciais eles podem ser muito interessantes aí. Normalmente eles custam, né, centavos por gotas, por conta dessa concentração. A gente usa uma gota, né, muitas vezes, e quando a gente faz essa divisão, né, na quantidade de gotas de um frasco, a gente vai perceber que essa dose, né, de uma gota, ela é muito barata, né? São realmente centavos e que realmente valem a pena, né? Quando a gente, às vezes a pessoa olha de imediato o valor do frasco, né, e pensa, nossa, não é tão acessível, é caro. Mas quando a gente faz essa conta, né, da divisão, a gente percebe que a gente vai usar esse óleo por meses, até por anos, né? Então, e não tem efeitos colaterais, né? Salvo raras exceções, né, em que as pessoas realmente têm alguma sensibilidade a algum componente, isso pode acontecer com, né? Assim como as pessoas têm alergias alimentares, qualquer composto que exista no planeta pode ser um causador de alergia de alguma reação. Né? Então, claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas obviamente que comparando os óleos essenciais com outros medicamentos, a gente tem praticamente efeito colateral zero. Né? Então, quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente tem uma dor de estômago, né? Então, ou um antibiótico, né? A gente percebe que tem toda uma cadeia de efeitos colaterais que vão ser ocasionados a partir do uso daquele medicamento. Todo mundo aqui já tomou um antibiótico para infecção de garganta, que seja, e, e já deve ter percebido isso, né? Como afeta o estômago, o intestino, como isso causa, né, outras consequências para o nosso organismo, né, para a nossa saúde. Então, os óleos essenciais, eles trazem aí essa grande vantagem, né, entre outras. A utilização dos óleos essenciais, né, a gente tem basicamente três formas: o uso aromático, o uso tópico e a ingestão. O uso aromático é muito conhecido, né, porque a gente fala já de aromaterapia, então, basicamente, a gente está falando, né, de inalada, frasco, ou a utilização do difusor ultrassônico, ou botar numa bolinha de algodão, ou num difusor pessoal, numa almofadinha. Eu tenho aquela almofadinha da Terra, que é uma patinha de gato, não sei se vocês têm, que é um difusor, né? Ele é muito bonitinho, é uma patinha de gato, assim, ela é bem grandinha, tá? E ela tem inclusive um bolsinho para você guardar os frascos de óleo essencial. Eu gosto bastante para dormir, né? Eu coloco o difusor, mas às vezes eu quero colocar um outro óleo, aí eu pingo nos dedinhos da patinha, né? E aí você fica inalando. Ele é uma gracinha, muito bonitinho. Então, o uso aromático, né, é um uso bastante seguro, bastante eficiente, né? Quando a gente inala o óleo essencial, né, as partículas, né, elas são muito pequenas, então elas conseguem, né, passar ali, entrar no nosso, na nossa corrente sanguínea, justamente através do pulmão, né, dessa inalação. E aí a gente tem, como eu falei, né, um efeito colateral muito baixo, muito pequeno, né, justamente por isso.
Uso tópico, a gente usa aí em algumas situações mais específicas, né? Então, às vezes a gente está com hematoma, né? E aí a gente vai fazer uma massagem com óleo essencial para ajudar, né, a diluir esse hematoma, alguma dor muscular específica, né? Agora a gente tem até o Deep Blue com Copaíba naquele stick, que chegou o meu semana passada, muito prático, né, para carregar na bolsa, assim, muito, muito bom. Eu comprei ele e comprei o Brief também, né? Eu gosto de sempre ter na minha necessaire de emergência. Mas achei muito prático esse formato, né, de stick. E a ingestão, a gente tem alguns casos aí que a gente faz o uso do óleo essencial e ingerindo, né, diluído na água ou colocando na cápsula, né? Então a gente tem aí alguns usos mais específicos, mas essa forma de uso ela exige um pouco mais de cuidado, né? Principalmente aí com crianças pequenas, com idosos, com animais, né? Então a gente sempre tenta utilizar, né, a forma aromática e a forma tópica, né? E usamos a ingestão quando realmente é algo necessário. Bom, quando a gente fala, né, do cuidado, né, com a aromaterapia para os animais, né, pensando aqui, a gente tem alguns cuidados nessa aplicação, né, nesse uso. Por quê? Porque o olfato dos cães e dos gatos, ele é muito apurado, principalmente dos gatos, né? A gente sempre fala do olfato, já pensa no cachorro, né? Ah, o olfato do cachorro. Mas o olfato do gato, ele é mais apurado que o do cachorro, né? Então, assim, os felinos, em geral, né, eles têm um olfato muito mais apurado que os cães, né? Então, isso tem a ver, né, com a questão do territorialismo, né? Então, quem tem gato sabe, né, quando eles fazem o xixi, né, eles enterram, né, justamente para não deixar o cheiro deles ali, né, então eles têm várias rotinas, assim, relacionadas ao olfato, né, então isso é muito interessante quando a gente pensa, né, nos animais. As formas mais indicadas de uso para os animais, né, dos óleos essenciais, são o uso aromático, os banhos aromáticos, né, principalmente para questões de pele, como sarna, às vezes uma dermatite, né, a gente pode fazer um banho, né, fazer uma diluição desse óleo essencial em óleo de coco, fazer a diluição na água, deixar o cachorrinho ali né, nessa imersão um tempinho. Aqui em casa, eu sempre que precisei com as meninas para dermatite, para alguns machucadinhos, às vezes elas se machucam brincando mesmo, no próprio Rolon, né? Então, eu tenho uma misturinha pronta de lavanda, copaíba, né? E aí, quando eu preciso, eu uso o Rolonzinho nelas, né? A aplicação tópica. E sempre foi muito eficiente, assim. Sempre usei, tanto nas gatas como na Bela, que é a minha cachorra. Nunca tive nenhum tipo de problema, de reação, pelo contrário, né? A gente sempre teve uma cicatrização muito boa, né? Eu fui pesquisar sobre essa questão da aromaterapia com os bichinhos, porque a Bela sofre muito com o medo de trovão, né? Então, assim, na verdade, antes de começar a trovejar, ela já percebe, porque obviamente a audição dela é muito melhor que a nossa, então ela já deve estar ouvindo, né, a tempestade chegando antes da gente, né? Então, isso me deixava angustiada, porque ela treme convulsivamente, assim. Então, e aí eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Então, e aí nessa pesquisa eu consegui aí encontrar uma mistura, né, que ajudasse, né? Tem aqui depois a receitinha também, não só para essa questão, né, de medo de trovão, mas às vezes medo de fogos de artifício, que também ela tem medo de fogos, né? Então, é, isso também tenho, né, uma vizinha também que tinha o mesmo problema e usou com o cachorrinho dela. Então, assim, isso foi me motivando a buscar essas soluções aí para os bichinhos, né, de uma maneira muito mais natural, né? Ir ao veterinário, por exemplo, né, que é algo que estressa, principalmente as gatas quando elas precisam ir ao veterinário, é algo que é extremamente estressante para o gato. Para o cachorro, nem tanto, mas para o gato, que ele é muito territorialista, né? Sair do território dele é muito estressante. Então, isso também me ajudou, né, a pesquisar, a criar essa rotina de uso dos óleos com elas, né? Os aromáticos, eu também uso aqui em casa muito o difusor, então elas acabam se beneficiando também do que eu uso, então toda vez, né, toda noite eu uso ou Serenity ou uma mistura de lavanda com cedro para dormir, então elas dormem comigo no quarto, então elas acabam se beneficiando disso também.
E uma coisa importante, né, quando a gente fala dos usos, né, é que os animais, deixa eu só voltar, os animais, eles, se eles não gostam de qualquer coisa, de um cheiro, de uma, né, de alguém, eles saem, né? Eles têm a tendência de sair daquele ambiente, ficar longe daquela pessoa. Eu já passei por isso, assim, com a Bela, por exemplo, na rua, dela não gostar de alguém, ela simplesmente desvia e vai embora. Tipo, não quero falar com essa pessoa, né? Então, assim, e ok, né? O animal, ele não tem essa coisa de, ai, não, né? Eu vou ser educada, né? Não vou ficar aqui só para agradar, né? O animal, ele é muito instintivo e ele segue o instinto dele, o impulso dele, né? Então, eu percebo, por exemplo, quando eu ligo o difusor, que elas têm preferências, né? Então, a Bela, por exemplo, gosta muito do balance, né? Eu percebo sempre que eu uso que ela gosta de ficar perto, né? Então, claro que ela não precisa ficar tão perto, porque o olfato dela é muito bom, mas a gente percebe o quê? Que ela tende a ficar ali, né? Uma coisa importante é usar, né, o óleo essencial e fazer essa introdução dos óleos essenciais com os bichinhos de uma maneira muito tranquila e gradativa, né? A gente não sabe a preferência do animal, né? A Emília, né, até deu esse exemplo, né, lá do grupo, né, do cachorrinho que gosta do Past Tense. E é interessante porque o Past Tense ele é bastante forte, né? Ele por conta do coentro e tudo mais. E eu particularmente uso quando eu tenho enxaqueca, porque me ajuda muito. Eu gosto de usar na nuca, na testa, assim, isso me ajuda bastante, porque normalmente as minhas enxaquecas são causadas por tensão, né? Então, mas me incomoda, por exemplo, né? Você acorda no outro dia com aquele cheiro ainda no corpo, né? Do PST. Mas aí a gente tem um exemplo clássico de preferência, né? E alguma coisa ali deixa ele bem, né? E eu vi a foto dele dormindo, tipo, desmaiado. Então, com certeza, isso ok para ele, né? Então, os animais, como eu disse, eles são muito sensíveis e normalmente quando a gente tem alguma a situação que é desconfortável para o animal ou que haja alguma reação, a gente vai perceber, né? Então, nunca deixar, né, o animal utilizando um difusor ligado no ambiente fechado, por exemplo, que isso vai causar um acúmulo no ambiente, né? Então, aqui em casa tá sempre as portas todas abertas, então se elas quiserem mudar de ambiente, elas podem ter a janela tá aberta, então assim, pensando sempre que eles são seres mais sensíveis, são menorzinhos, e obviamente, né, a gente não precisa de uma concentração alta para nenhum uso, né? Nem para o aromático, nem para o banho, nem para o uso tópico com eles, né? Eu separei algumas receitas, alguns usos que eu considerei mais comuns que a gente precisa, né? Mas eu tenho um outro material que tem várias receitinhas outras, né? Para vários probleminhas que eles têm, né? Então, por exemplo, os gatos sofrem muito mais com infecções urinárias, né? Então, isso é um problema comum. Os cães, às vezes, têm mais dermatites, né? Então, tem outros usos, né? Ouvido, né? Então, a cachorrinha da minha mãe, por exemplo, vivia com otite, né? Por conta do formato da orelha, às vezes acumulava umidade e aí tinha o fungo, né? Então, assim, e aí, então, depois, né, se alguém precisar de algum uso específico, até vejo ali no grupo, às vezes alguém perguntando, quando eu consigo, né, tento ajudar, porque a gente tem aí outros usos que a gente pode fazer, né? Bom, as frentes de uso, então, a gente tem para pulgas e carrapatos, que são problemas bem comuns. A gente tem algumas épocas do ano em que os carrapatos são mais comuns, né? Geralmente no verão, eles ficam mais, né, ouriçados, assim, com o calor. Quem passeia no parque, né, em parques, né, de forma geral, está mais propício, né, propenso a ter carrapato, porque eles podem viver na grama ali, passam muitos animais, né, então a gente não tem controle. E ansiedade de separação e medos, né, então tem muitos animais que sofrem quando o dono sai de casa para trabalhar, então já vi casos do animal ficar chorando e latindo o dia todo até o dono voltar. E algumas questões de dermatites, né, e pele irritada, que pode acontecer também com os bichinhos. Para pulgas e carrapatos, né, a gente tem uma sinergia que eu gosto bastante, que é essa daqui, né? A gente pode usar o óleo de coco fracionado com água, né? 99 ml de óleo vegetal e 1 ml de hortelã-pimenta. Então, veja, a proporção, né? A diluição é bastante grande, porque isso aqui vai virar um spray, né? A gente vai colocar num frasco
Quando eu fiz metade, porque eu achei que ia ser muito 1 litro, né? Então, assim, eu fiz metade, deixei no borrifador e aí eu uso, né? Eu coloquei, né, além disso, eu fiz a sinergia de baixo, acrescentando aí lavanda e gerânio, né, nessa sinergia acima aí do hortelã-pimenta, que é bem específica para o carrapato. Mas o óleo de gerânio, ele também é muito bom para evitar carrapatos. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a mistura, deixei no frasco, e sempre que eu ia para o quarto com a Bela, eu borrifava nela, nas patinhas, principalmente, né, e nas costas, assim, né? Por quê? Porque normalmente nas patas é por onde eles sobem, né, no cachorro e tal, e até de encostar, às vezes, né, de interagir com outros cachorros. Então eu sempre borrifava essa mistura nela antes de sair de casa. E deu super certo, assim, a gente não teve mais nenhum problema de carrapato aqui. Teve uma vez que a gente teve, inclusive, carrapatos em casa, né? Então, tipo, nossa, eu levei um susto, assim. De repente começou a aparecer carrapato aqui em casa, no apartamento. E aí eu usei essa mistura, né, de gerânio é, com hortelã-pimenta e eu passava no apartamento todo, com pano no apartamento. Nossa, o apartamento ficou super cheiroso e acabaram os carrapatos. Realmente não precisei usar nenhum tipo de veneno, porque com as meninas é óbvio que a gente evita ao máximo usar algum tipo de veneno, porque os gatos, principalmente, são muito sensíveis. Então, porque as pessoas, passa Caltrine, passa não sei o quê, mas eu teria que sair de casa com elas para poder fazer isso. E aí eu consegui resolver essa questão dos carrapatos, né, tanto né, na Bela como no meu apartamento, né, em cantinhos, claro, né, fiz uma boa varrida, passei essa mistura com pano no chão, nos cantinhos das portas, deixei um pano úmido com essa mistura embaixo da porta de entrada. Então, assim, nunca mais tive problemas com carrapatos, tá? Tem alguns outros óleos também que eu pesquisando depois encontrei que ajudam, por exemplo, como o capim-cidreira, né? O lemongrass, ele é muito bom também para carrapatos e o cedro, né? Então, são 2 óleos também que a gente pode utilizar além desses aqui que a gente tá vendo. Eu gosto muito do lemongrass, porque o cheirinho então, aí dá até para gente fazer alguma substituição aí, dependendo do que a pessoa tem ou do que ela prefere também. Mas a mistura realmente foi muito efetiva aqui em casa. Um outro problema muito comum, né, dermatite, pele irritada. Então, camomila romana e lavanda são os óleos assim que a gente usa com muita tranquilidade nos bichinhos, principalmente nos gatos, tá? Camomila romana e lavanda. Animal que é muito agitado, muito ansioso, quando chega a visita fica desesperado. Problemas de pele, né? Então, aqui no caso, a mistura de camomila, né, de uma gota de cada no rolon, e você aplica, né, diretamente nele. Tá? Parece pouco uma gota de cada no rolon, mas para o bichinho é tranquilo. Tá? Eu usei aqui em casa, ele também funciona bem. Eu gosto muito do camomila romana, acho que ele é um óleo muito seguro, né? Então, eu gosto bastante dele. 3 vezes ao dia, né? Essa mistura. A gente pode usar, né, no rolon e aplicar, né? Docinho um tempo atrás, acho que eu até postei no grupo as fotinhas, né? Ela tava com um machucado na cabeça e eu fui postando dia a dia como que foi essa cicatrização com essa mistura. Eu acrescentei copaíba também, porque estava bem, bem feio, assim, um machucadinho, não sei o que ela aprontou, se elas brigaram, ou não sei. E mas também funcionou super bem. Tá? Então, para todo tipo de dermatite, né, a gente conhece, né, todo o poder do lavanda também, né, para questões de pele. Então, assim, são 2 óleos muito seguros para utilização com ele. Tá? Sem contar que sempre a gente tem aquele efeito que a gente não imagina, né? Você usa lavanda e camomila na pele, para uma pele irritada, para uma dermatite, e obviamente o animal vai ficar mais tranquilo também, porque ele vai sentir o efeito, né, aromático aí dos óleos que a gente está utilizando. Né? Então, tem isso também, né? Ansiedade de separação, esse é um problema muito comum, principalmente nos cachorros. Gato não sofre tanto com ansiedade de separação, porque ele tem uma postura, né, um comportamento um pouco mais individualista. As pessoas até fazem memes dos gatinhos, né? Tipo, o gatinho, aquele mais famoso é do gatinho consolando o cachorro. Não, deixa lá, ela é nossa escrava, ela vai trabalhar e comprar nossa ração, depois ela volta, né? Então, o gato ele não sofre tanto assim, né?
Quando eu chego em casa, por exemplo, as 3 vêm fazer festa, né? Mas o cachorro ele tem uma tendência, uma dependência maior em relação ao tutor, então ele costuma sofrer mais, né? A gente tem algumas opções para utilizar nesses casos, tá? Laranja doce, né? Wild orange, camomila romana e lavanda, tá? A gente pode usar uma gota na roupa da gente, no difusor, né? Pode usar um pouquinho ali. Colocar 1 ou 2 gotas do óleo num pedacinho de tecido, de preferência numa roupa sua, tá? Por quê? Porque o animal vai fazer uma associação, né? Então, ele vai sentir esse cheiro em você, ele vai sentir esse mesmo cheiro na sua roupa que vai ficar em casa quando você sair. E antes de você chegar em casa, você vai colocar esse mesmo óleo na sua roupa de novo. Então, o animal, o cão, né? Ele vai associar o quê? Que esse cheiro é a sua presença. Mesmo quando a gente não está presente, como ele é muito sensível ao cheiro, ele vai fazer essa associação positiva de que o cheiro é a sua presença. Porque você está com ele antes de sair e você volta com esse mesmo cheiro. Claro que não vai funcionar exatamente no primeiro dia, isso tem que ter uma frequência. Mas também eu acho que foi uma dica muito, muito bacana, né? Então, assim, não só o óleo, mas a maneira como a gente usa o óleo, né? Então, já tive casos, né, de pessoas que me perguntaram e deu super certo. E aí o óleo pode ser de sua preferência, né? Aqui eu uso bastante, né, os 3, inclusive o laranja doce, eu acho que quando a Bela tá com medo de trovão, essas coisas, eu gosto de misturar o lavanda e o laranja no difusor aqui em casa, deixo no ambiente. E funciona muito bem com ela, assim. No rolãozinho, eu também tenho um rolãozinho com essa mistura, e aí eu passo na nuca dela, né? Isso é importante, quando a gente faz os toques. Cuidado com lugares em que o animal consegue lamber, né? Porque, apesar de serem óleos muito seguros, como lavanda, camomila romana, não deixa de ser uma ingestão, né? Então, a gente não sabe exatamente como que o organismo desse animal vai reagir, né? Com esse contato, né? Da língua, né? Com o óleo essencial. Então, é bastante importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente aplica na espinha dorsal do cão, né, por exemplo, é muito bom porque é um lugar de boa absorção, assim como a gente também, quando a gente aplica, né, ao longo da coluna. E é um lugar que ele tem dificuldade de lamber. Então, a gente tem essa segurança maior aí. Isso não funciona com os gatos, porque os gatos são extremamente flexíveis, eles se lambem o corpo inteiro. Então, é muito difícil, né? Você usar um óleo essencial de forma tópica no gato, porque é uma tendência natural deles. De tudo que você encostou nele, ele tem a tendência de se lamber. Tipo, deixa eu limpar, você encostou em mim. Ou cai uma gotinha de água, eles vão lá e limpam, né? E se lambem. Um comportamento instintivo do gato, né? Então, é mais difícil. Mas, por exemplo, quando eu usei na docinho na cabeça, né? Aí usei lavanda, usei copaíba, são óleos tranquilos. Eu sei que, de certa forma, ela acabou lambendo um pouco, porque ela passou a mãozinha e lambia, né? Então, assim, mas não tive nenhuma reação, nenhum problema, muito também por conta da diluição aí desse óleo essencial, tá? Muito importante não usar nenhum óleo diretamente, né, sem diluição. Isso eu sempre falo para as pessoas, não usar sem diluir. Para os gatos, principalmente, né, o óleo de melaleuca, ele é um óleo bastante contraindicado, tá? A gente gosta muito do melaleuca, claro, é um óleo excelente, mas para os gatos especificamente, ele não é um óleo recomendável, né? Então, nas sinergias que a gente faz para os gatos, a gente sempre substitui o melaleuca por um outro óleo, tá? Ele tem alguns componentes ali que podem ser bastante tóxicos, né, para os gatos. Especificamente para os gatos, tá? Para os cães, ok. Os gatos, eles têm uma outra característica também importante, né? Eles têm poucas células hepáticas em relação a outros animais. Então, os gatos, eles se envenenam muito rapidamente e muito facilmente, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente pensar, né? Às vezes, sem querer, a gente pode causar, né, teoricamente, aí um envenenamento, né, por uma diluição não muito alta, né, por usar um óleo puro, um óleo que tem a substância mais forte, mais tóxica para o bichinho, tá?
Pulgas e carrapatos para os gatilhos, a gente tem uma outra mistura. Aqui a gente tem, né, o próprio Terra Shield, né, para quem tem, eu tenho aqui em casa, pode ser utilizado. Nas gatas eu nunca tive problema com pulgas nem com carrapatos, elas não têm acesso à rua, né, elas não saem do apartamento, e nunca tivemos esse problema. Mas, como eu falei, né, o cedro, capim-limão, né, alecrim diluído, bem diluído, né, a gente pode fazer uma aplicação na coluna, né, uma borrifadinha na coluna do animal, nas patinhas diariamente, né, então, desculpa. Então, é uma mistura aí que a gente pode usar. Né? Para ansiedade, para medos, né, a gente tem aí opções de frankincense, lavanda, serenity, camomila romana, a gente pode usar no difusor ou aplicar topicamente diluindo na coluna. Eu nunca uso aqui em casa nas gatas, nunca faço uso tópico, a menos que seja necessário. Então, se for, por exemplo, uma questão como um machucado, uma dermatite, alguma coisa específica. Todos os usos que eu faço com elas é aromático, difusor. Tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante cuidado assim, com as gatas. Bom, aí, pessoal, deixa eu só voltar aqui, para a gente fechar essa parte, né? Eu falei da questão do melaleuca com os gatos, né? Então, só para a gente ter um pouquinho de cuidado aí com essa questão. E aquela regra de sempre, né? Menos é mais. Então, às vezes, né, usar menos quantidade de óleo, fazer uma diluição maior, né? E usar com mais frequência e ir observando a reação do animal, tá? Os animais, eles são muito sensíveis e qualquer mudança de comportamento muito expressiva com o uso de um óleo, por exemplo, pode ser um sinal de problema. Então, se o animal tem algum tipo, tem vômito, né? Se fica muito amuado, muito quieto, isso pode ser um sinal de que não está ok, esse óleo não está bom ou a diluição não tá legal. Então, quando a gente usa, é sempre bom observar o comportamento, né, a reação do animal em relação a isso. Né? Bom, agora como que a gente faz, né, para ter acesso a tudo isso? A gente pode ter acesso, né, aos óleos essenciais justamente aí com o credenciamento, né? Como a gente tem essa credencial para participar do clube de vantagens, né? Então, participando, fazendo esse cadastro, né? A gente tem acesso a esse clube de vantagens. A gente compra produtos com 25% de desconto, que é, né, um percentual interessante. A gente acumula, né, os pontos de fidelidade. A gente pode ter aí acesso a produtos grátis todos os meses no nosso LRP. Isenção de taxa de cadastro, né, de R$ 90. E o mais importante, né, que eu acho que isso para quem está começando, principalmente, suporte e consultoria de bem-estar personalizado. Né? Então, essas nossas reuniões semanais, o grupo do WhatsApp, né, que toda pergunta ali não fica sem resposta. Né? Então, assim, sempre tem alguém com um protocolo, né, alguma receitinha para ajudar. Acesso a cursos e conteúdo online, né? Então, aí o grupo já tinha até comentado, né, do WhatsApp. Então, eu acho que mais do que ter acesso aos óleos, né, é saber como usá-los, né? Como explorar ao máximo esse potencial dos óleos essenciais. E isso, né, quando a gente quando a gente faz parte, né, realmente da, desse clube de vantagens, a gente tem acesso a tudo isso. Né? Então, acho que isso é muito importante para a gente usar com segurança os óleos, né? E sem risco, né, para a nossa saúde, para a saúde da nossa família, dos nossos bichinhos. Além disso, a gente pode ser também consultor de bem-estar, né? Então, a gente tem todos esses benefícios que eu falei, né? E ainda a gente recebe bônus, né, para compartilhando os óleos essenciais. Né? A gente tem um site, né, um e-commerce que é configurado, né, com a nossa fotinha, a nossa página. Então, é, é muito bacana a gente ter justamente essas credenciais, né? Ajudam bastante aí. Óleos essenciais que não podem faltar na nossa casa, a gente falou alguns aqui, tem acho que alguns que eu falei que estão aqui nessa lista. Tem o peppermint, né, hortelã-pimenta, o lavanda, né, que eu falei aqui nas receitinhas, o laranja, o gerânio, que eu falei, o próprio Terra Shield, olha, lemongrass, frankincense e alecrim, né? Então, todos esses óleos, né, que
que estão aqui nessa página são óleos que eu comentei nessas receitinhas para utilizar com os nossos bichinhos, né? E claro, são óleos que têm várias outras utilizações para a gente também, né, no nosso dia a dia, e que realmente não podem faltar aí na nossa farmacinha natural, na nossa necessaire, né, do dia a dia, porque eles são bem importantes, bem bacanas. A gente tem aqui o kit, né, de início rápido. Muito bonitinho esse kit, né? Ele vem com 8 óleos de 5 ml, tá? E ainda vem com o frasco, né, pequenininho de óleo de coco, que é bastante importante, né, para quando a gente está começando já ter um óleo de coco para fazer as diluições, tá? E a gente tem aí justamente, né, o Zenguest, Onguard, Copaíba, Deep Blue, lavanda, lemon, peppermint e melaleuca, nós comentamos, né? Então, esse mês aí a gente tem ainda, ganha, né, um alecrim, né, que é o rosemary. Esse kit, né, o preço regular dele seria 884, ele sai para os convidados, né, para quem se cadastra por 547, ou 3 de R$ 183, né? E aí você já tem esse kit de início rápido, por quê, né? Porque a gente tem tudo que a gente precisa para começar imediatamente a utilizar os óleos essenciais na nossa rotina, né? Então, para N situações, né, que a gente tem aí, né, sono, estresse, problemas digestivos, né, imunidade, alguma inflamação, dor muscular, dor articular, a gente tem tudo aí nesse kit que vai ajudar a gente a lidar com essas situações, né? E o melhor, né, no mês seguinte, fazendo um pedido de 50 PVs, a gente consegue comprar o difusor Pebble por R$ 167, né? Então, é muita vantagem, né? Justamente para começar com o pé direito, já no primeiro, no segundo mês, né? Eu, quando comecei, demorei um pouquinho para comprar o difusor, mas fez uma grande diferença, né, no meu uso, no meu cotidiano. Então, poder já no segundo mês, né, comprar o difusor com valor promocional é muito bom, né? A gente tem o Kit Living Brasil, que são 12 óleos de 5 ml, ele não vem com o óleo de coco, aí tem que ser comprado à parte. E ele vem com alguns outros óleos, né, que não tem no kit de início rápido, né? Então a gente tem aqui o Brief, que é um mix respiratório, né? A gente tem também o Balance, que é um mix de equilíbrio, tangerina, também, né, é um cítrico muito gostoso para a gente usar, né, para equilibrar o humor, também para tomar na água de manhã, com lemon, por exemplo, né, para ajudar no nosso detox diário. O Kit Living Brasil também, né, ganha o alecrim esse mês. E aí, olha só, né, o preço dele 755 ou 626, mas a gente tem 12 óleos, né, incluindo aí esses mix, né, o Deep Blue, o Brief, o Zenguest, o OnGuard e o Balance, né, que são mix muito legais para a gente ter sempre aí na mão, tá, para todos os usos. E aí a gente resolve aqui praticamente todas as necessidades que a gente possa ter na nossa casa, com a nossa família, com os nossos bichinhos. Nesse kit aqui, a gente está garantido. A gente tem um essencial para o lar. Aqui a gente tem, né, 11 óleos de 15 ml, que são aqueles óleos que estão no Kit Living Brasil, que vem com de 5 ml, aqui eles vêm com 15. Só que aqui a gente tem o Deep Blue Rub, né, que é a pomada da Deep Blue, não vem com óleo. E aqui ele já vem com o difusor, né? Então ele é um kit bem legal mesmo, bem completo, né? Para você já começar desde o início já com o difusor, né? Com a pomada, para quem tem, às vezes pratica muita atividade física, né? A pomada é bem legal porque ela tem uma textura bem fluida para fazer uma massagem, é bem gostoso. Também não fico sem, né? Porque depois de uma certa idade a gente começa a ter dores, né? Mais frequentemente. Então, é muito bom ter a Deep Blue em mãos. E aí ele sai aqui por 3 de 274, né? Então, eu acho que o parcelamento aqui tá um valor, acho que seria 6 de 274. Agora que eu vi aqui que o valor dele é 1.640. Mas também, para começar, super equipado aí com o uso dos óleos essenciais, né? Aí a gente tem aqui, né? Eu gosto muito dessa foto, né, que a Emily Wright, né, presidente da Terra, ela tem uma frase muito bacana que ela diz que cada vez que você compra um frasco de óleos essenciais do Terra, você está mudando a vida de alguém, né? Então, e por que que a gente está mudando a vida de alguém, né?
porque a do Terra, né, além dela pensar nessa produção dos óleos essenciais, né, produtos de qualidade e tudo mais, ela pensa também, né, lá no início da cadeia, né, em quem está produzindo essas plantas, né, de que forma, né, essas plantas são produzidas, né, e que benefícios a do Terra pode levar, né, para essas comunidades que, que produzem, né, esses óleos essenciais. Né? Então, é justamente aquele efeito do co-impacto. Né? Então, a Terra não vai lá somente compra, né, as plantas, né, e tá bom, tchau, comprei e vou embora. Né? Ela sempre se envolve com essas comunidades que produzem, né, visando aí levar melhoria de vida para essas pessoas, condições de trabalho mais dignas. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, quando a gente procura um produto, né, de qualidade, mas também que seja um produto que a gente sabe que não foi produzido causando dano à natureza, que não está sendo produzido explorando, né, outras pessoas. Acho que isso traz muito valor, né, e muita tranquilidade para a gente, né, já que estamos pensando, né, em bem-estar, em saúde, né, num estilo de vida mais natural. Eu acho que é muito importante a gente ter essa tranquilidade de utilizar os produtos da Nutella, justamente por conta disso. Bom, é isso. Muito obrigada, né, pela presença de todos. Eu vi que tem aqui o chat, várias coisinhas. Eu não consegui ver enquanto vocês estavam, enquanto eu estava apresentando. Eu vou abrir aqui agora. Deixa eu só parar de compartilhar, que aí eu consigo ver melhor o chat aqui. Teste Tense, Intergreen, Lavanda, Frankincense, Peppermint, Alecrim, Manjerana, Coentro, Camomila, eles vêm sem diluição, né? O que é preocupante aqui, né? O Intergreen, que ele é um óleo que não pode ser ingerido. Nem nós, seres humanos, né, devemos ingerir ou intervir. Então, eu sei que o cachorrinho adora, mas eu acho que, né, eu não deixaria, tá? Eu acho que essa coisa de lamber, não, né? Eu acho que poderia deixar, não sei, colocar, de repente, ou como ele não tem diluição, né? Pode pôr no difusor, de repente, acho que vai causar o mesmo bem-estar, né? É que o animal tem esse instinto, né, de lamber, né? Então, acho que eu não deixaria, né? Porque por conta principalmente do Wintergreen, né? A gente tem o Peppermint, ok? O alecrim também, ele é um óleo que a gente usa, pode usar nos animais, mas sempre com diluição, né? E justamente para evitar aí intoxicações, né? Então, o alecrim, ele é um óleo que a gente usa, mas com cuidado também, né? Para os animais e sempre com diluição, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Depois o link. Tá, só vendo se tem alguma coisa aqui. Isso. Tá, ok. Ok, só se tiver uma animalzinho com convulsões, tem alguma indicação? Aí eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que o olíbano, né, o frankincense, ele é muito indicado para essas questões de tudo que faz parte do neurológico, né? Então, as convulsões normalmente elas são causadas por algum desarranjo, algum desequilíbrio, né, neurológico. Mas eu vou dar mais uma pesquisada, deixa eu ver quem que me perguntou aqui. Ione. Tá. E aí, Isso, sou eu. você tá no grupo do Gotas também, né, Ione? De qual? No grupo, no Gotas que Conectam, no Estou, WhatsApp? estou, estou. Não, eu vou dar mais uma olhada, ver se tem mais alguma combinação além do frankincense, tá? Porque eu sei que tem algumas sinergias para esses casos específicos. E aí Tá, eu te mando também, tá bom? Eu vou legal. E dar. é todo mês que o cachorrinho tem isso. Tem É, alguma. Já percebeu algum gatilho, alguma coisa específica, assim? então, é que eu não convivo com ele, é uma cliente minha. Eu realmente eu sugeri o Frank Sense, ela comprou, mas ele continua desse jeito. Eu não, eu acho que eu tenho que apurar. Se você tiver algumas perguntas, eu posso fazer para ela e aí a gente vai se conversando. Eu vou te passar, vou te chamar no privado, e aí eu vou te mandar Tá, uma listinha de perguntas para a gente ter tá, uma anamnese, entendeu? Para entender o tamanho do cachorro, a idade, se tem alguma outra doença associada, né? tá. Porque às vezes a gente pensa no Frankincense na convulsão, mas se o cachorro tem alguma outra condição de saúde associada, a gente tem que tratar aquilo primeiro, né? Então, Claro. É. para a gente entender melhor qual que é essa situação dele, tá bom?
como para nós, né? Os cachorrinhos. Exatamente, né? Às vezes a gente está pensando no sintoma, mas pode ter alguma coisa, uma causa ali associada, né, na Ah, raiz do problema, tá? Mas excelente. eu vou até já Obrigada. puxar você aqui, eu vou te mandar umas perguntinhas, tá bom, Ilane? E a Tá gente vai bom, conversar, querida. tá Muito bom? obrigada, viu? Imagina que isso, obrigada a vocês pela participação, gente. Alguma Obrigada, outra Mafê. questão? Foi Ah, gente, eu que excelente. agradeço. É sempre bom estar com vocês. E é sempre bom a gente retomar, né? Retomar essa questão que você fala, né? Que você trouxe do tamanho, né? É a pesquisa que a gente tem que fazer como se fosse para um ser humano mesmo. Sim. E como você bem falou, né? A gatinha, 3,5 kg aí, é um bebê. Então, a gente tem que ter esses parâmetros, essas reflexões para poder usar com segurança, né? Acima E de do mesmo tudo. jeito que a gente trata cada pessoa que procura a gente de uma maneira única, né? Você procura entender qual que é a necessidade daquela pessoa, qual que é o contexto que ela vive, né? Então, assim, e com o animal a mesma coisa. Quando alguém me pergunta, por isso que eu tô falando, né? Qual que é o tamanho, qual que é a raça, qual que é a idade do cachorro, qual que é o estilo de vida, né? Então, assim, tem alguma doença associada, não tem, passou por alguma situação traumatizante, não sei, porque tudo isso pode influenciar, né? Então, Com certeza. a gente procurar saber mesmo, né, com detalhes, para ser assertiva aí no que a gente vai recomendar, né? Tá certo, é isso mesmo. Meninas, Obrigada, obrigada meninas. pela participação também. Um Obrigada. beijo e boa noite aí para todos. Boa semana para todos. Até mais, gente. Até a Obrigada, próxima. até mais.